E o mercado de criptomoedas pode ficar bastante volátil em breve, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre os eventos extremamente importantes que podem acontecer amanhã e nos próximos dias. Também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, a análise das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo. E bora lá atualizar a situação do Bitcoin, que tá aí meio indeciso hoje, né? Aliás, a última semana foi uma semana aí de indecisão. O Bitcoin acabou fechando perto ali do preço em que a semana abriu, tá? E hoje o gráfico diário parece que vai fechar do mesmo jeito. Daqui a pouco, pessoal, vamos ter uma entrevista do Donald Trump com o Elon Musk lá por live, tá? Lá nos Estados Unidos. E isso aí provavelmente pode deixar o mercado volátil também nas próximas horas, tá? Mas vamos começar aqui pelo gráfico do Bitcoin, pessoal. O que eu estou vendo aqui no gráfico do Bitcoin, tá? Graficamente, a gente tem aqui uma possível bandeira de baixa sendo rompida para baixo. Tá? Um padrão que normalmente indica a continuação da tendência, que no caso aqui é uma tendência de baixa, tá? Tainan, vai cair? Vai buscar o alvo dessa bandeira lá nos 49 mil? Pessoal, eu acho que depende muito, principalmente dos dados macroeconômicos que nós vamos ter amanhã e dos eventos que a gente tem, tá? A análise gráfica em comparação com ontem não mudou muita coisa. A única coisa que a gente teve aqui foi uma subida do mercado que poderia até ser entendida como um pullback, mas teria que ter subido um pouco mais aqui para a gente poder falar em pullback, tá? Então, assim, eu vejo um cenário parecido com o de ontem, aí, uma bandeira de baixa sendo rompida para baixo no Bitcoin, ou um canal de alta tendo sido rompido para baixo ontem, tá? E, meus amigos, eu acho que para a gente ter uma noção mais clara de para onde as coisas vão, principalmente amanhã, a gente tem que olhar o mercado americano, tá? O mercado americano fechou um dia indeciso, né? Segunda-feira aí foi um dia aí de praticamente 0 a 0 ali nas bolsas americanas, tá? A gente teve ali o SP500 fechando zerado mesmo, tá? E, meus queridos, eu acho que o que vai mexer com os mercados amanhã de manhã, principalmente, é a divulgação do dado de inflação ao produtor de julho lá dos Estados Unidos, pessoal. A expectativa do mercado é que ela cresça em 0,2%. Se ela crescer mais do que isso, pode começar a gerar preocupações aí sobre a possibilidade de estagflação nos Estados Unidos, tá? É lógico que não vai ser só esse dado que vai definir isso, mas na hora o mercado fica naquela ansiedade e acaba discutindo essas coisas, tá? Então, se vier acima de 0,3, pode ser um alerta vermelho aí para o Fed não poder cortar tanto os juros quanto o mercado gostaria em setembro, tá? Se ela vier igual a 0,2 ou abaixo de 0,2, é bom, tá? Agora, se vier uma deflação muito grande em julho, tá? Presta atenção, porque esse é um outro cenário aqui que tá na mesa também, seria complicado, tá? Se vier uma deflação muito grande em julho, ali a ponto de um mercado, por exemplo, ver ali, sei lá, uma deflação de 0,5% no índice de preço ao produtor, seria um sinal de que talvez a economia dos Estados Unidos se desaqueceu bastante em julho e seria um sinal aí talvez de recessão, tá? Então, esse dado de amanhã, pessoal, ele pode trazer várias coisas, tá? Ele pode aí ser bom, né, se a inflação vier dentro do esperado ou um pouco abaixo, tipo 0,1, mas se, por exemplo, vier uma deflação forte ao produtor, o mercado pode voltar àquela discussão que existia na semana passada de recessão. Então, amanhã é um dia difícil, tá? Olhar esse dado amanhã não é uma coisa fácil. Ele não pode vir acima e nem muito abaixo, porque os dois cenários aí poderiam ser considerados ruins, tá? Como eu já disse, o dado mais importante em termos de macroeconomia, na minha visão, vem na quarta-feira, tá? Mas tem algo que está tirando o sono dos mercados nesse momento, que é em relação à possibilidade de um conflito direto entre Israel e o Irã e os Estados Unidos também no meio dessa história, tá? Pessoal, hoje saíram mais notícias aí, onde os Estados Unidos disseram que se preparam para um ataque do Irã ainda essa semana. E, meus amigos, a inteligência dos Estados Unidos, para eles estarem falando uma coisa dessas, não deve ser à toa, tá? Tanto a inteligência de Israel quanto a dos Estados Unidos, a gente sabe que eles conseguem informações aí importantes quando eles precisam, né? Inclusive Israel, a gente sabe que existem suspeitos até que eles estejam envolvidos na situação lá, no óbito do presidente do ministro das Relações Exteriores do Irã, que ocorreu há algum tempo, tá?
Existem especulações, nada provado. Mas a questão disso daí, pessoal, é que isso mostra como que o serviço de inteligência de Israel ele tem uma, vamos dizer assim, uma penetração ali dentro do Irã, a capacidade dele de estar dentro ali do Estado iraniano e talvez até conseguir informações importantes, tá? Então, se eles estão falando isso é porque eles devem ter alguma informação de que pode acontecer alguma coisa. Israel colocou os militares deles lá em alerta máximo aí, tá? Então, se eles estão dizendo isso é porque a gente pode ter alguma coisa e se acontecer isso, a gente pode ver uma queda, tá? E, pessoal, se a gente tivesse que fazer uma hierarquia do que vai impactar as criptomoedas nessa semana, em primeiro lugar, eu colocaria essa situação de Israel. Depois, dados macroeconômicos, tá? Em segundo lugar. Em terceiro lugar, aí, talvez análise gráfica. Em quarto lugar, análise de sentimento, tá? Para mim, essa é a ordem nessa semana. Eu acho que esse evento de Israel, ele tem potencial para gerar muito mais volatilidade no mercado do que qualquer outro evento aí que possa ocorrer nos próximos dias, tá? Então, fiquem de olho, porque qualquer notícia ligada a Israel aí pode, principalmente ao Irã, pode causar volatilidade. E só para vocês conseguirem filtrar bem as informações, porque muita gente às vezes vê eu falando isso e pensa, nossa, qualquer notícia aí de Israel, de guerra, qualquer coisa assim vai movimentar muito o mercado, né? Nem sempre, viu, pessoal? Porque, por exemplo, ontem o Hezbollah, ele fez um bombardeio ali contra Israel, né? E o que acontece nessa situação é o seguinte, tá? Hezbollah brigando com Israel, isso meio que é uma coisa já normal, tá? Infelizmente é uma coisa normal, tá? Então, assim, não traz uma informação nova. O que traz uma informação nova é se o Irã entrar no meio, porque o Irã, ele não é um grupo, ele é um país, tá? É um país reconhecido internacionalmente. E um país, assim, normalmente ele tem muito mais força do que um grupo como o Hezbollah ou qualquer outro grupo desses, tá? Então, assim, é uma coisa que a gente deve prestar atenção, porque o Irã, além de tudo, ele é um grande produtor de petróleo, ele consegue, se ele quiser, ali, atrapalhar o fluxo de petróleo pelo Golfo Pérsico, pelaquela região ali talvez até ali na região próximo ao Golfo de Adama ali, por onde passa muito fluxo de navios ali que vai pelo Mar Vermelho, né? O Irã tem o Houthi, que é um grupo ali aliado do Irã, que eles poderiam também causar um caos naquela região se eles quisessem, tá? Então, assim, o Irã é meio que o grande problema agora. O pessoal às vezes vê algumas notícias da Rússia com a Ucrânia lá, né? E aquilo ali, pessoal, é algo que já está precificado pelo mercado, tá? É algo que o mercado já está acostumado com o conflito entre Rússia e Ucrânia. Agora, um conflito direto entre Irã, Israel e Estados Unidos é uma coisa que não está precificada, é uma coisa que o mercado tem medo de que aconteça, tá? E a gente também não pode deixar de olhar a análise de sentimento do Bitcoin, tá? Pessoal, quando eu falei que eu acho que a análise de sentimento do Bitcoin não é tão relevante nesse momento, eu falo isso principalmente por causa do Open Interest que caiu bastante aí nos últimos dias com esses movimentos de extrema volatilidade das criptomoedas, onde o mercado caiu rápido, subiu rápido, liquidou muita gente, tá? Então, a gente assim, não consegue tirar sinais muito seguros daqui, tá? Mas, de qualquer forma, o que eu tenho a mostrar para vocês é o long short rate está próximo de 2, tá? Ele não está tão alto, mas nem tão baixo. O Open Interest está muito baixo, tá? E por isso eu acho que assim, a análise de sentimento sozinha, ela não tem um potencial tão grande de movimentar o mercado. E a gente também não pode deixar de olhar a High Block aqui, tá? E na High Block, pessoal, a gente tem algo que a gente já via aí nos últimos dias, tá? Liquidez se acumulando abaixo. Olhando aqui o Liquidation Rate Map da High Block, a gente vê que a gente tem mais liquidez potencial abaixo do que acima, tá? Se a gente olhar aqui, a região ali dos 53.885 dólares é a região que a gente tem mais liquidez se acumulando. E o mercado está fazendo umas quedas aí nos últimos dias, então essa liquidez pode significar que essas pessoas que abriram posição long e ficaram com a liquidação ali na região dos 53 estão presas lá, tá? Então pode ser vantajoso para as baleias se o Bitcoin cair ali para os 53 mil dólares nos próximos dias ou horas. Então, fiquem de olho nisso daqui, porque isso daqui é, igual eu falei, não é o mais importante nesse momento, mas é um dos sinais. Isso aqui mostra os pontos em que as baleias podem levar o mercado se aproveitando de uma movimentação maior aí, tá? Por exemplo, se acontecer alguma coisa ali do Irã com Israel, alguma coisa aí dos dados macroeconômicos amanhã, tá? Então, isso aqui é o que a gente tem que ficar de olho em termos da análise das principais criptomoedas, pessoal. Vou começar aqui pela Ethereum, tá? Que para mim é a segunda moeda mais importante do mercado.
E pessoal, a Ethereum, ao contrário do Bitcoin ali, que a gente consegue falar que ele rompeu o canal de alta para baixo, né? A Ethereum a gente consegue redesenhar aquele canal que a gente via ontem, tá? Então dá para dizer que a Ethereum está dentro de um canal de alta aqui ainda assim, tá? Só que aquela história, pessoal, a Ethereum, o caso aqui desse canal de alta que a gente consegue redesenhar da Ethereum não é, não sei, tá? Se o Bitcoin começar a cair aí nas próximas horas, se acontecer alguma coisa desse tipo, que é o que o gráfico do Bitcoin está indicando, eu duvido que a Ethereum se mantenha dentro desse canal de alta, tá? Então, eu não sei, eu não estou muito confiante aí de que a Ethereum vai engatar uma alta enorme aqui se o Bitcoin não for, tá? Graficamente, a Ethereum estaria ali dentro de uma tendência de curto prazo de alta ainda, mas ela chegou aqui numa região de resistência, tá? Se vocês fizerem um desenho no gráfico aqui, vocês veem que ela tá num ponto aí agora que tá meio difícil dela passar, né? Ela tentou ir acima ali, mas tá segurando por enquanto, tá? Então, a situação que eu tô vendo aí é a Ethereum numa região de resistência, a Ethereum num ponto aí que ela precisa romper e o Bitcoin não tá ajudando muito nisso, né? O Bitcoin tá ali meio fraco ali, caindo nas últimas horas aí, nesse domingo também ele caiu, tá? Então, para Ethereum eu não tenho aí um padrão gráfico muito claro, o que eu tenho é esse sinal aí de que ela tá numa resistência, que ela tá lutando ali para se manter na tendência de alta dos últimos dias, tá? Mas sem um padrão muito claro aí de gráfico e assim, pessoal, isso aqui eu tô falando do tempo gráfico menor, né? O que seria aí para algumas horas à frente, mas quando a gente vai para o tempo gráfico maior aqui, meus queridos, a Ethereum rompeu um topo duplo para baixo, tá? Ela parece estar fazendo nessa subida aqui um pullback nesse topo duplo que ela rompeu para baixo. Tá? O que significa um pullback nesse topo duplo que ela rompeu para baixo? Significa que ela poderia estar indo ali só tocar a linha desse topo duplo aqui para depois continuar o movimento. É muito comum esse movimento de pullback, tá? Se a gente fizer uma projeção aqui conservadora desse topo duplo para baixo, tem alvo ali nos 1.800, 1.700 para Ethereum. Tá? Então, assim, os tempos gráficos maiores estão dizendo que a Ethereum pode cair mais, tá? Então, assim, eu não sei, então, eu não estou muito confiante que a Ethereum vai conseguir manter essa alta aqui se amanhã a gente não tiver dados macroeconômicos bons, tá? E por dados macroeconômicos bons, eu quero dizer ali o PPI dentro da expectativa um pouco abaixo, não pode vir muito também. Igual eu falei, se ele vier muito abaixo, é sinal de recessão, o mercado pode interpretar isso como sinal de recessão, e aí a gente pode ter queda de novo, tá? Então, só para vocês entenderem aí o contexto complexo que a gente está do mercado, não está sendo fácil analisar o mercado da forma como ele está, tá? E muito menos operar, né? O mercado está difícil nos últimos dias, tá? Temos que ir para moedas importantes aí também do mercado de criptomoedas, no caso a Binance Coin, tá? Outra moeda importante, parecia estar fazendo topo duplo ali, né? Quando a gente olha o gráfico aqui de uma hora, parece que rompeu para baixo uma cunha ascendente, tá? Mas dá para desenhar uma outra cunha ascendente aqui também, né? O mercado tá difícil, pessoal. É isso que eu tenho para dizer para vocês, tá? Não tá um mercado mais fácil. De qualquer forma, isso aqui é um padrão baixista, estaria sinalizando queda para Binance Coin, tá? Assim como para ADA Cardano, outra moeda que rompeu para baixo uma cunha ascendente. Solana, a mesma coisa, rompeu para baixo uma cunha ascendente, tá? Outra criptomoeda aí que tá fraca também, né? A XRP, tá? A Ripple rompeu para baixo aí um topo duplo com alvo lá nos 52 centavos, então ela ainda tem potencial para cair mais, tá? A Matic rompeu para baixo também uma cunha ascendente, padrão baixista, indicando queda. Então assim, o que eu tô vendo no geral é a maioria das altcoins aqui, eu acho que nem compensa ficar analisando várias altcoins hoje, porque a maioria delas estão dando sinais de queda, e é isso que eu estou vendo aí nos gráficos, tá? No mais, pessoal, desejo a todos uma excelente noite. Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo aí um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.